Bom, eu gostaria de chamar então para compor a mesa a professora Ângela Kretschmann e o professor Drayton Gonzaga de Souza. Iniciaremos então como eu já adiantei, com o professor Drayton. E o professor Drayton, além de ser um amigo de longa data, e temos alguns amigos em comum que conhecemos no decorrer do tempo, né, professor Drayton? Ele é realmente um expoente na área de filosofia e, além de ser esse expoente, decidiu utilizar também a questão da filosofia em prol do direito. E, através dessas interconexões e intersecções e interdisciplinariedade, o professor Drayton vem contribuindo muito com a Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e fora dela. Então, essa conexão que o professor Drayton sempre fez ao natural se transformou ainda mais densa com a graduação que ele fez em Direito. Então, o professor Drayton é mestre em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É doutor em filosofia pela Universidade de Kassel, na Alemanha, e em Direito pela URGS. Realizou pós-doutorado na Universidade de Tübingen, minha pronúncia é terrível, e no Hegel Archiv, da Universidade de Bochum. É professor titular e decano da Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Então, de imediato, passo a palavra ao professor Drayton para fazer a sua explanação. Bom dia. Tá ligado? Tá ligado. Tá ligado. Bom dia a todos e a todas. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Muito obrigado pelo convite, o honroso convite que me foi feito. Eu começo com uma confissão. Eu me arrependo de ter aceito o convite do querido Dr. André Esteves. O querido André, que é uma referência jurídica para nós todos aqui na PUC, ele não me tinha dito que eu estaria na companhia de tão eminentes juristas excelentes. E o que me levou a pensar o que eu posso contribuir diante de um público tão qualificado e diante na companhia de colegas excelentes, extraordinários. O professor Milton, um amigo de longa data, o Milton Leão, uma grande referência na área do direito, o doutor Fabiano também, que chegou agora, o doutor Gustavo, que trabalha com o doutor Milton, Luiz Alberto, tenho grandes amigos na Leão. Essa sociedade é impressionante, que muito nos honra nessa área no Brasil e fora do Brasil. Gostaria de saudar também especialmente a minha querida colega, jurista, professora Ângela Kretschmann. Eu assisti a um evento promovido por ela em 2010 no Instituto Goethe. Ela tem uma grande inspiração com a Alemanha, depois o professor Milton vai falar, Universidade de Münster. Tem um grande apreço, carinho, tanto profissionalmente como pessoalmente, pela professora Ângela. Gostaria de parabenizar então a todos por essa iniciativa, como o André já falou, em termos pandêmicos, organizar o evento, o Milton também falou. Eu já organizei alguns eventos, os que me conhecem sabem disso ao longo desses 25 anos de PUC, e a minha perda capilar não se deu por acaso. A organização de evento é algo muito complexo, mas vale a pena o incômodo e o trabalho que dá, porque ao longo desses anos nós fizemos muitas ligações, conexões com professores estrangeiros que estiveram aqui, nacionais, e com os nossos alunos. Lembro ainda de um aluno que foi almoçar conosco no Panorama, e o conferencista de Freiburg, ele queria fazer o doutorado com ele. Ele disse para a pessoa: quero fazer o doutorado com o senhor. Disse com o irmão um pouquinho quebrado. E o conferencista perguntou para mim o que ele está querendo. Ele quer fazer o doutorado comigo em Freiburg. Eu disse, exatamente isso. O professor disse: está aceito. E hoje ele fala um alemão perfeito.
Isso se aprende, tendo boa vontade se aprende. Esse negócio que não se aprende uma língua estrangeira é mito. Então, esse tipo de coisa que acontece nos eventos, nas palestras, nos intervalos. Eu já vou adiantar uma crítica ao evento, à organização do evento, porque na lista dos apoiadores não consta, nessa edição, mas constará na segunda edição, o Centro de Estudos Europeus Alemães, com a iniciativa PUC-URGS. Já foi mencionada a Lisiane e a Kellen. Então, no próximo ano, Milton, nós apoiaremos vocês também. Tá? Vocês foram tão tímidos e não quiseram acessar o nosso centro, vamos apoiar também. Então, nós queremos ser parceiros de vocês. É uma iniciativa que são 20 centros no mundo inteiro, 7 nos Estados Unidos, e o primeiro na América Latina é o PUC-URGS CDA, sede aqui, e a professora Cláudia Lima Marques na URGS e eu aqui na PUC. Então, é um evento dessa magnitude, dessa qualidade, tem que ter o nosso selo também, então, uma crítica construtiva. Na verdade, é uma brincadeira. Então, nós estamos à disposição para apoiar vocês. Acho que vocês não negam, né? Apoiadores, né? E eu pensei que o professor Milton ia falar sobre as surpresas que aconteceram nesses dias. Na verdade, ele não disse o que ele queria dizer. Ele estava pensando na surpresa que aconteceu ontem, que é o fato de o Internacional não estar na final do Gauchão. Essa é a surpresa, grande surpresa. Então, meus queridos e minhas queridas, eu sou um neófito na área, faculdade intelectual, faculdade industrial, e fui buscar algumas ajudas, vamos dizer assim, na literatura qualificada que nós temos no Brasil, já bem qualificada, tem muito material. Tem mais, evidentemente, mas as pessoas que estão nesse congresso contribuíram já brilhantemente para isso. E eu pensei, eu vou me concentrar num conceito. Um conceito que é da minha área, eu vou me concentrar na noção de autor. Segundo uma definição que eu achei, entre tantas que tem, já começa com a própria definição de propriedade intelectual, no site, no portal da indústria, lá consta a propriedade intelectual é o conceito relacionado com proteção legal e conhecimento de autoria. Então, se vocês me permitirem, eu vou tecer algumas considerações sobre a noção de autoria. E vou falar de modo interdisciplinar a partir da filosofia. Nós podemos falar na filosofia, na história da filosofia, de três, agora talvez o quarto momento, no que diz respeito a paradigmas, que é uma expressão de Thomas Kuhn, na Instituto das Relações Científicas. E essa noção de paradigma, que é uma palavra grega, paradigma, significa modelo, nós usaríamos a seguinte classificação. A filosofia antiga e medieval, ela tem como ênfase o objeto. A filosofia moderna tem como ênfase o sujeito. A filosofia contemporânea tem como ênfase a intersubjetividade. E alguns falam de um quarto momento, que seria o desaparecimento da subjetividade. Nós temos um programa de literatura lá com o Dr. Lenny Streck, no YouTube, em que nós tratamos também do quarto momento, que é o desaparecimento do sujeito, no YouTube. Então, o primeiro momento, ele supõe uma ordem pré-estabelecida, uma ordem pré-dada, e aqui um termo grego que é muito importante é a noção de cosmos. O cosmos, palavra grega, significa universo, e originalmente cosmos designava algo belo e ordenado. Tanto é que a palavra cosmetikos é um adjetivo derivado de cosmos, significa algo belo e ordenado. O que nós fazemos de manhã cedo, antes de sair de casa, um pouquinho de cosmético, para embelezar e para colocar um pouco de óleo. E essa ordem é uma ordem pré-dada. O indivíduo já a encontra. É algo intrínseco e inerente ao universo. E a tarefa do indivíduo é adaptar-se ao pré-dado. Nós podemos falar de uma ordem cósmica que se reflete na cidade, na polis,
e se reflete também na alma, psique. Então nós temos cosmos, polis e psique. Os gregos gostam de harmonia, gostam de ordem. E a função do sujeito, no processo cognitivo, por exemplo, no processo de conhecimento, é homologar, que é uma palavra literalmente grega, que é dizer o mesmo. Então existe uma realidade, algo pré-dado, e a função do sujeito é homologar, dizer o mesmo, conformar-se à realidade. E esse momento não é um momento tão importante para a nossa noção de autoria. Como os senhores e a senhora sabem, na antiguidade, tinha-se uma outra concepção de autoria. Por exemplo, se nós pegarmos os próprios livros bíblicos, os 5 primeiros livros, Pentateuco, a Torá, ali a noção de autoria daqueles livros era secundária. Isso é irrelevante. E às vezes se atribuía a autoria de um escrito a uma grande personalidade. Então, somente isso. Essa postura da filosofia antiga e da postura e do elemento semítico não acentua tanto o papel do sujeito, que é o que nos interessa aqui na minha breve exposição. A noção de autoria está intimamente ligada à noção de sujeito. E a noção de sujeito, ela surge, e é o centro da minha exposição, no período moderno. Alguns dizem que é o século XV, outros dizem que é o século XVI. Um marco nesse processo é René Descartes, cujo nome latino é Renatus Cartesius, que é mal falado, esse René Descartes. Quando alguém quer ofender o outro numa discussão, isso é muito cartesiano. Até hoje não sei o que a pessoa quer dizer com isso, para dizer que o outro é cartesiano. Bom, eu pergunto, já leste o discurso do Neto, as meditações, as Principia? Não li, então não sei o que quer dizer com isso, com o viés cartesiano. Descartes, ele é um marco na história das ideias, mas ele não surge do nada. Ele estudou com os jesuítas, na França, em La Flèche, e ele conhecia a filosofia escolástica, e há uma influência, no mínimo aqui, de Nicolaus de Cures, Nicolaus Cusanus, no que diz respeito a esse princípio da subjetividade. O ponto de partida, no período moderno, vocês vão ver subjetividade. Se vocês lerem alguns textos de Aristóteles, vão ver subjetividade. Como, por exemplo, quando ele diz no De Anima, Peripsiches, a alma é de algum modo todas as coisas. Mas a ênfase que é dada à subjetividade, essa é nova. Esse é o novo que acontece. Tanto é que na Grécia, em Atenas, período clássico, século V a.C., IV a.C., seria um escândalo falar de indivíduo. O ser humano ele era sempre remetido à polis, à comunidade, à sociabilidade. A noção de indivíduo é uma noção moderna. Vocês conhecem alguns livros, como Schneewin, A Invenção da Autonomia, alguns escritos de Charles Taylor, As Fontes do Self, uma literatura com a qual me ocupo muito e aprecio muito. O que acontece nesses séculos XVI e XVII, quando surge a noção de indivíduo, que está fortemente relacionada à noção de autoria? Vocês veem o que acontece naquele período ali. Nós temos a invenção da imprensa, a autoria muito ligada a texto escrito. Nós temos a reforma luterana, que é um marco importantíssimo na história das ideias no século XVI, 1517, a reforma de Lutero. Nós comemoramos 500 anos, um grande evento aqui na PUC, uma cantata de Bach também, famosíssima, que é a Manifest Burges unser Gott, que é o Forte de Deus. O que acontece com a reforma protestante? Há uma ruptura da autoridade imposta, com a hierarquia eclesiástica, o magistério eclesiástico, e um retorno ao indivíduo. Para eu me relacionar com Deus, eu não preciso mais da mediação, Vermittlung, da autoridade eclesiástica. Eu vou diretamente, eu tenho o WhatsApp do homem, tá? Não preciso pedir o contato para ninguém, tá? Eu mando o WhatsApp para ele. Tá? E então essa novidade que acontece, ligada a termos como crítica, é um termo tipicamente moderno,
crítica à autoridade, crítica à tradição, do indivíduo que emerge. Aí, nesse contexto, está a tradução da Bíblia para as línguas nacionais. E já havia antes do Lutero, não é novidade, a tradução do Lutero não é a primeira. Né? Não é a primeira para o alemão, já havia. Né? Mas é uma tradução muito importante para, inclusive, unificar a língua alemã na Prússia. Existia alemã. Eu recomendo um filme de Lutero, chamado, um filme sobre Lutero, com o título Lutero, um filme de 2003, muito bem feito, com o Sir Justin, por exemplo, fantástico aquele filme. Eu assisti esse filme em 2003, na Alemanha com a minha sogra. Tenho uma relação muito boa com ela. Ela mora a 10 mil quilômetros de Porto Alegre. A gente se dá muito bem. Então, aliás, essa distância eu não recomendo, porque às vezes que ela veio aqui em Porto Alegre, ela ficou 4 semanas. Então, teria que ser uma coisa intermediária. 10 mil quilômetros é muita. Mas o problema lá em casa é o contrário. Eu dou muito bem com ela e ela comigo. E não é um problema, senão é uma coisa. Me adotou como filho na Alemanha. Eu estava falando mesmo, vocês ficaram distraídos, o filme Lutero. Alguém disse Lutero, alguém prestando atenção na minha exposição aqui. Obrigado pela consideração. Então, esse período moderno, século XVI e XVII, lamentavelmente os organizadores do evento só me deram 20 minutos. Isso aqui seria temática para um semestre, para eu estudar conosco aqui na PUC, propaganda aqui. Aí vocês terão assim 60 horas de aula só sobre essa temática que é fabulosa. Outro elemento que eu gostaria de apontar, e eu estive há uma semana, quinta-feira passada, no Vaticano, num evento, tivemos audiência com o Papa Francisco, inclusive, né? E eu fui de novo, porque eu ia a Roma, eu estive 3 dias e voltei. Fui terça de noite, sábado, meio-dia terminou o evento, às 15 horas estava em Fiumicino e voltei. Mas fui rapidinho ao Museu do Vaticano. Não há como não ir. Porque, para entender o Ocidente, nós temos que conhecer a tradição judaico-cristã. Senão não dá para entender o Ocidente. Né? E da Capela Sistina, fabuloso. Vocês conhecem tudo isso, Michelangelo. Mas um quadro, uma estança, como se diz, uma parede inteira, de Rafael, chamada Escola de Atenas. Que é algo extraordinário. Por que eu estou falando do século XVI, falando da Escola de Atenas, de Rafael? Porque lá, Rafael usa largamente uma técnica chamada perspectiva. O que significa isso? O mundo na arte, ele não vai ser mais imitado, mimesis, mas ele vai ser construído, representado. Então não interessa o mundo tal como ele é, mas tal como ele se me apresenta. A perspectiva. E esse é um dos traços fundamentais do conhecimento humano, a perspectividade. Cada um de nós aqui, né, olha o mundo de uma maneira peculiar, singular. É um milagre que nós consigamos nos entender. É um milagre, porque cada um vê o mundo a partir de sua perspectiva. Por exemplo, Dr. Milton, que é brilhante intelectualmente, não conseguiu ver pênalti no Edenilson no sábado. Eu estava no aeroporto de Roma e eu consegui ir lá ver. Ele não. Então, vocês veem como a perspectiva é algo forte, né, no conhecimento. Então, tudo isso surge naquele período da modernidade, como um processo, não de uma vez por todas, porque isso não acontece historicamente. A partir de hoje, vários paradigmas da subjetividade são processos humanos. Então, a reforma protestante, a perspectiva na pintura, a passagem do geocentrismo para o heliocentrismo, são todas mudanças que ocorrem naquele período. Nós poderíamos ainda indicar, com o Osiris Clear, no livro maravilhoso dele sobre a razão dos trópicos, o desenvolvimento dos espelhos. Os espelhos foram feitos para que nós nos vejamos. Então, um exercício reflexivo, e tudo isso está ligado à noção de autoria. Concluindo a minha exposição, num terceiro momento na filosofia contemporânea, falar-se-á de intersubjetividade,
questão da comunicação, a ética do discurso, Jürgen Habermas, aquela coisa toda. E hoje se fala muito do Verschwinden des Objektes, o desaparecimento do sujeito, que aparece, por exemplo, em Roland Barthes, textos dele, ou fala alguns autores pós-modernos, e também na literatura, se vocês pegarem Samuel Beckett, por exemplo, né? Lá aparece muito fortemente isso, porque a noção de sujeito é uma noção metafísica. Em grego, o sujeito é hypokeimonion, isto é o substrato. Eu tenho acesso a esse substrato, eu só tenho acesso a um feixe de impressões, como diria David Hume. Alguém já viu o sujeito, o eu, secando o corpo aí, fazendo autópsia? Já viram o sujeito? Não, ninguém viu. Então, para alguns autores, isso seria um resquício metafísico de uma outra era, que não seria tão atual mais. Então, esse é um pouco o panorama do problema, vamos dizer assim. Espero não ter sido monótono para vocês com essas reflexões aí de alguém que transita aqui com um pé aqui e o outro nas alturas, na filosofia. Mas como o Milton disse, com muita propriedade, esse evento aqui ele se caracteriza pela forte interdisciplinaridade. E aqueles que estudam propriedade intelectual, propriedade industrial, só têm a ganhar se interagirem com outras áreas do conhecimento. Muitíssimo obrigado pela atenção, pelo convite. Um excelente congresso a todos. Muito obrigado, professor Drayton. Eu cheguei a ficar arrepiado na questão da percepção enquanto autor de toda essa história e das pré-compreensões que nós carregamos, que fazem com que cada percepção seja diversa, inclusive as percepções da fala. E é impressionante ver e ouvi-lo com essa profundidade e essa conexão rara, que é uma conexão rara. Conseguir trazer de dentro dessa história filosófica um ponto de chegada que é um novo ponto de partida, né, que é centrado no autor. E não foi feita nenhuma combinação. E eu vi os slides que a professora Ângela mandou, e existe uma complementariedade absurda, que parece que foi combinado. E não foi. Tanto é que a fala ser primeira foi alterada agora. Mas vocês vão perceber, na fala da professora Ângela, que o ponto de partida nasce da autoria. E esse ponto de partida, do ponto de vista de hermenêutica e de filosofia, é fundamental, seja qual perspectiva for. E aí nós vamos aprender um pouco mais, não vou antecipar a fala da professora Ângela, mas queria agradecer ao professor Drayton. Ele já tinha avisado antecipadamente que não poderia ficar conosco em virtude de um outro compromisso, então fique à vontade, professor Drayton, para se dirigir ao compromisso. Muito obrigado pela presença, sei que o tempo é escasso e raro de conseguir estar aqui conosco, então, mais uma vez, muito obrigado pela presença e pelos ensinamentos reflexivos, antes de mais nada. E lamento apenas de não estarmos do mesmo lado do ponto de vista futebolístico, mas demais, meus parabéns pelo pênalti não marcado. Um abraço, pessoal. Queria destacar a presença da professora Kelly, que está aqui conosco, mas também coordenadora desse evento, junto comigo, o professor André Esteves e a professora Lisiane, doutor Fabiano, professor Roller, que será o mediador agora no próximo painel. E queria já interessar para a fala da professora Ângela, e antes de entrar no currículo da professora Ângela, dizer que na vida acadêmica, nós temos momentos da vida acadêmica, aqueles que querem trilhar uma vida acadêmica, né, de pesquisa. Eu tive o prazer e a honra de ser aluno da professora Cláudia Lima Marques na especialização em Direito Internacional da URGS. No mestrado, tive uma constelação de professores extremamente capacitados que me ensinaram a pensar de forma diferente, no mestrado na PUC. Doutorado, da mesma forma, sob a orientação do professor Ricardo Aroni. E quando nós vamos para uma banca de doutorado,
há uma conversa sobre a composição da banca, né? O orientador, ele quer escolher as melhores pessoas para entregarem a banca. E o discente, né, no caso eu, aquele que está pleiteando concluir o doutorado, também tem esse desejo. Porque uma banca qualificada qualifica a tese, que é um novo ponto de partida. Né? Na academia nós temos esse ditado que o título te dá um direito de falar bobagem. E essa é uma verdade. Né? O título de doutor te dá certos direitos, inclusive de falar bobagem e não ser contrariado de forma deselegante, mas apenas de forma elegante das bobagens que esse doutor vai falar. Mas eu tive um dos grandes prazeres de, nesse momento, que para mim foi um dos mais importantes da minha vida, contar com a professora Ângela Kreschmann como minha arguidora na banca de doutorado em 2010. Então, tenho um carinho muito especial e já admirava a professora Ângela desde aquela data. E depois de 2010, a professora Ângela fez pós-doutorado, estudou física, né, se graduou em física. Então, ela tem uma caminhada, uma bagagem jurídica e interdisciplinar e sempre estudou e desenvolveu a parte da autoria. Sempre teve curiosidade para entender os reflexos dos direitos de propriedade intelectual com base na perspectiva do autor e na perspectiva da sociedade. Então, é com muito prazer que nós temos aqui no primeiro CBPID a presença da professora Ângela, que vai nos brindar aí com uma palestra. Eu já antecipadamente ouvi ontem à noite, ela enviou. Eu não me aguentei, eu tive que ler, passar pelos slides. Eu tenho certeza que vocês vão adorar a complementariedade, né? Parece que, de novo, parece que foi ensaiado, e não foi. A fala da professora Ângela. Então, ela é a professora do curso de doutorado da Universidade Federal do Paraná, é pós-doutora em Direito pela Westfälische, peço perdão, porque meu Münster, na Alemanha, doutora em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. Então, professora Ângela, por favor, tenha a palavra. Muito obrigada, professor Milton. É sempre uma alegria muito grande poder encontrá-lo, ouvi-lo. O professor Milton tem uma capacidade, uma amorosidade muito grande, uma capacidade de organização e de união, né, que acaba gerando e construindo momentos e possibilidades para todos nós. Então, eu agradeço muito pelo convite que me foi feito, pela essa comissão organizadora, esse evento que realmente é histórico, em que nós podemos encontrar tantos pensadores da URGS e da PUC e todos os alunos aqui, e discutir assuntos extremamente atuais e que têm incomodado muito as pesquisas de todos nós, professores. Então, partilhar essas ideias e essas preocupações com vocês é muito gratificante, é uma oportunidade, né, para que a gente possa dialogar aqui sobre o que está acontecendo, que caminhada é essa que nós fazemos enquanto seres humanos e para onde, quem sabe, estamos indo. A fala do professor Drayton aqui largou praticamente uma bomba na minha exposição, né? Porque ela é incômoda, bastante incômoda. Não sei se vocês sentiram assim também, mas ela é muito provocativa, né? Ela reforça algumas desconfianças nossas, reforça algumas certezas, se é que a gente pode ter certeza de alguma coisa hoje em dia, mas vamos arriscar assim, né? Primeiramente, agradecer a presença dos colegas, Fabiano, o professor Guerra, Esteves aqui, a professora Kelly, enfim, todos da comissão organizadora que tornaram possível esse evento. Tá? Mas, em relação à minha fala, justamente eu trago aspectos da minha pesquisa atual, né, no pós-doutoramento que estou fazendo. A gente nunca para de estudar, né? O professor Drayton mesmo me revelou agora, não sei se é segredo, mas eu vou contar, que ele está estudando psicologia, né? Eu estudei física e ele me convidou para começar a estudar psicologia, eu acho que eu vou. Eu disse para ele, eu comecei a estudar matemática, eu estou inscrita no curso de matemática, porque matemática é a linguagem da física e eu me apaixonei muito pela física.
Enfim, o que importa é que tudo é linguagem, né? Esse milagre da possibilidade de nós estarmos aqui conversando é em função da linguagem. E essa é a questão hermenêutica de todo o evento, né? A linguagem é a nossa possibilidade de existência e de comunicação, então, e de experimentação, né? De vivência. Bem, nas pesquisas que eu realizo no momento, obviamente a questão da inteligência artificial ela é bastante incômoda e ela é assim hilária ao mesmo tempo, né? Nossa, quanta coisa que se tem feito, quanta coisa bonita, interessante, quantas coisas podemos conquistar, principalmente em função do espaço, né? Na astronomia, por exemplo, não precisar mandar um astronauta, né? Poder mandar uma inteligência artificial, isso é ótimo. Mas, no que diz respeito à propriedade intelectual, tem acontecido coisas bastante estranhas, né? A propriedade intelectual já está tomando conta e espaço no lugar do sujeito, que é o que o professor Drayton comentou aqui. Ele buscou traçar historicamente a caminhada do sujeito e autor, até chegou à modernidade, chegou agora ao desaparecimento do autor, e agora a gente vê a inteligência artificial assumindo, inclusive, o papel de inventora, né, em patentes, por exemplo, né, como nós tivemos aquele evento ano passado com o professor Ryan Abbott, da Inglaterra, e é impressionante a iniciativa deles de fazer pedidos de registro de patentes de invenção em nome de uma inteligência artificial em vários países, inclusive no Brasil. E eu andei olhando agora, em fevereiro saiu uma publicação do NPI dizendo que esclarecesse, anularam uma decisão anterior, que esclarecesse o que ele pretendia pedindo patente em nome da inteligência artificial. Então, nós começamos a nos questionar o que está acontecendo ao desaparecimento do sujeito mesmo, ou o sujeito nunca existiu, né? Porque nós vimos agora com o professor Drayton que essa questão da autoria até a modernidade ela não estava tão concentrada assim na ideia de um gênio humano, o gênio, o ser humano que faz obras maravilhosas e merece esse reconhecimento todo pelo seu brilhantismo e tal. Chegamos a um ponto assim que tudo daqui a pouco é plágio, inclusive, né? Então há um exagero assim de pensar que o ser humano é realmente um Deus que cria coisas impressionantes e ao mesmo tempo esse Deus surgiu há pouco tempo, né? Ele surgiu na modernidade, no ápice do iluminismo, das ideias iluministas, e agora com a nova vida que nós temos, com as novas possibilidades de internet, de dupla vida talvez, no mundo digital, nós vivemos numa era de imenso compartilhamento e talvez, alguns já tenham percebido, uma certa despreocupação com o sujeito autor, né? Se partilha mais, se colabora, e podemos dizer que, de certa forma, tecnologicamente, o sujeito se tornou extremamente complexo. Ele não é um sujeito, são muitos, e nós não conseguimos identificar mais quem é o gênio que está por trás daquilo. Então, essas são as questões que eu vou tratar com vocês. Como o quadro está ali, eu vou me pedir licença para tornar um pouquinho mais... vamos ver se funciona aqui. Para onde que eu tenho que apertar aqui? Esse aqui. Agora foi. Bom, um pequeno esclarecimento, então, sobre o que eu vou tratar, sobre os controversos fundamentos da propriedade intelectual, os impactos da inteligência artificial na propriedade intelectual. No tópico seguinte, tratando iguais os diferentes, são as formas que nós temos hoje de intervenção e uso de inteligência artificial e o que pode acontecer, seus efeitos na propriedade intelectual, e depois, então, uma conclusão sobre se há um custo ou benefício social em relação à proteção de criações geradas por inteligência artificial, ou seja, teremos um inventor máquina, né,
estamos vivendo a passagem do homem, o ser humano, inventor, para o inventor máquina? E se for assim, estaria certo Brian Abbott dizendo que, então, quando a máquina se tornar uma super inteligência artificial, talvez a última invenção terá sido criada. E acabaram os nossos escritórios de papéis. É um absurdo pensar assim, né? Eu acho que, bom, vale a pena pensar, devemos pensar, mas é uma viagem, né? Mas a gente tem esse direito, né, professor, de viajar. Então, esclarecimentos preliminares que eu acho importantes, né, dessa pesquisa. Na física, nós, estudando na programação, nós ficamos sempre muito emocionados com o tema da inteligência artificial. A gente quer que ela seja melhor do que a gente, que ela nos, digamos assim, é como se fosse um filho que você vê que se torna melhor que o seu genitor, né? Então o pai e a mãe querem ver aquele filho brilhar. A inteligência artificial é uma criação humana, então nós queremos que ele fique assim impressionante. Então nós torcemos para que realmente seja um serzinho assim fantástico e que crie além da conta, que nos surpreenda todos os dias. Porém, vejam bem, aí a gente no fim acaba ficando um pouco triste quando se dá conta que não é bem assim. A inteligência artificial, na verdade, se nós observarmos a sua constituição lógica, a lógica interna, a forma como ela é gerada, a execução contínua de uma série de programas, são rotinas e protocolos, são, em última instância, ações acéfalas. Não tem cérebro. E nós não conseguimos sequer entender o nosso cérebro. O professor Dryden comentou, vocês já, né, analisaram? Então, o maior desafio da inteligência artificial é, fazendo uma analogia, quando o ser humano queria desenvolver aviões, estudou os pássaros. Quando o ser humano quer agora criar uma inteligência artificial, o que ele estuda? O cérebro humano. Mas, alguém sabe o que é o cérebro humano? Até hoje ninguém sabe. Não tem, né, como saber ainda sobre isso. Então, onde vamos chegar com a inteligência artificial? Bom, primeiro nós temos que saber primeiro sobre o cérebro humano. A inteligência, eu gostaria de botar um ponto de embarque aqui, ela sempre foi vista como algo orgânico. A inteligência seria algo decorrente de um ser biológico. Essa, portanto, é a inteligência verdadeira. A inteligência artificial é inorgânica, portanto, ela poderia ser chamada de falsa. Do meu ponto de vista. E é a partir dessa inteligência que eu vou trilhar o caminho dessa pesquisa. A ideia de uma futura inteligência artificial orgânica, bom, isso é uma coisa para o futuro. Nós não vivemos esse futuro ainda, né? Então, nós vivemos o presente de uma inteligência falsa. Essa é a inteligência artificial. Não é o que nós, na física, queríamos ver, né? A gente gostaria de chegar assim, nossa, na programação é impressionante, olha o que os comandos conseguem fazer. Eles realmente saltam de uma dimensão para outra e conseguem fazer algo totalmente imprevisível. Não é bem assim, né? Bom, nós estamos, portanto, aqui também num momento extremamente importante de trabalhar a estrutura ética que deveria ser forjada agora, enquanto a gente ainda estaria nos passos iniciais dessa inteligência falsa, né? Se é que vamos chegar um dia na inteligência orgânica. Na inteligência orgânica, artificial, dá para imaginar uma série de vários cérebros humanos trabalhando no telemarketing, por exemplo. Seria algo assim meio, né, sinistro. Mas, por enquanto, pelo menos, nós não temos nenhuma inteligência orgânica. Ela é sempre
inorgânica. Portanto, não seria inteligência. Teríamos que achar um novo nome. Bom, isso, preliminarmente, qual o desconforto da propriedade intelectual em relação a todos esses desenvolvimentos? Bem, os fundamentos de legitimidade, claro que a inteligência artificial traz luz para que eles sejam muito mais questionados, né? As criações originárias de inteligência artificial, elas vão trazer vários problemas em relação aos pressupostos lógicos e que foram desenvolvidos ao longo do tempo, principalmente em relação a, por exemplo, as teorias de proteção, como a teoria do incentivo, a teoria do trabalho. Devemos conceder uma proteção por propriedade intelectual, seja por invenções, seja por direito autoral, em função dos resultados do trabalho que alguém, né, elaborou. Mas a inteligência artificial, qual é o trabalho? Mas a empresa por trás, sim. Então aí nós vamos ver, a inteligência cria ou ela produz alguma coisa, né? A abstração envolvendo inteligência artificial e direitos para uma inteligência artificial seria o ápice da abstração desse resumo histórico que o professor Drayton trouxe. Traria um culto ao indivíduo no seu extremo, um culto ao sujeito no seu extremo, né? E, ao mesmo tempo, um culto ao mercado. Por quê? Porque a abordagem do direito sobre bens intelectuais produzidos por uma inteligência artificial fazem com que exista um culto à máquina que nós vivemos, e também o culto ao mercado acontece nesse ápice dessa abstração na medida em que nós pretendemos proteger bens produzidos por essa máquina. Então, o culto do mercado ao seu extremo. Esses controversos fundamentos da propriedade intelectual, então, que vêm desenvolvidos por uma teoria econômica do incentivo, transformado em investimento. Bom, muitos estudos discutem com dados se isso realmente faz sentido ou não. Alguns dizem que sim, mostrando dados, outros dizem que não há dados suficientes que provem que a teoria do incentivo faz algum sentido, né, para a proteção da propriedade intelectual. A teoria da personalidade, autores e inventores, obviamente, é atingido em cheio pela inteligência artificial também. E a teoria do trabalho, quem é o autor que trabalhou? Com a multiplicidade de autores, fica bem difícil também constatar isso. E nós poderíamos, então, pensar, como o professor Raymond Abt sugeriu, né, conceder, sim, uma autoria para a máquina, mas uma titularidade, inclusive originária, para a empresa, né? E aí, claro, eu parto do pressuposto também que o grupo aqui sabe diferenciar os objetos de proteção e a natureza distinta do que é protegido pelo direito autoral e pela propriedade industrial, certo? Bem, tratando iguais os diferentes, então nós temos situações que já vivenciamos, né, envolvendo inteligência artificial e criações intelectuais, muitos dos quais vocês já viram. Vamos analisar concretamente quando uma criação usa a inteligência artificial como um auxílio. Por exemplo, quando há um assistente na construção de um texto, como um professor orientador numa tese, né? O professor ele orienta, ele não é autor. Então, a inteligência artificial ela também aparece nesse sentido em alguns casos, e às vezes ela é coautora. Então, temos as duas situações. E há o caso de inteligência artificial criando realmente de modo autônomo e independente.
Seria isso possível? Bem, já é, são os fatos. E o resultado criativo que indica a autoria de terceiros? Bom, aqui são casos envolvendo músicas e pinturas, né? Onde a inteligência artificial criou e diz que é do fulano. Imagina uma inteligência artificial dizer que tal livro é do professor Milton. Porque a inteligência artificial ela foi dotada de muitos textos do professor Milton e é possível identificar ali naqueles textos criados pela inteligência artificial a personalidade do professor Milton. Será que ele vai gostar disso? E agora, né? O que faremos? Então, nesse caso aqui, a inteligência artificial fez o roteiro para filme e trapaceou em festival. Quem é o autor? O algoritmo Benjamin. Aqui nós podemos observar que há uma espécie de coautoria. A máquina teve uma certa autonomia, mas não teve independência, né? Ela criou junto com os demais que fizeram as escolhas, dentro do contexto de uma autoria complexa. Aqui, no caso, a assinatura no quadro, uma parte do código, onde a máquina indica que ela criou este quadro. Novamente, ela foi alimentada por muitos quadros e, portanto, o que temos aqui é um programador autor, eu diria que é uma coautoria de novo, né? Porque eles deram substratos, deram condições para que ela, de forma autônoma, mas não tanto assim, criasse, mas sem independência ainda. Tá? A criação de muitas músicas agora, né, podemos acessar pelos streamings, também o caso do Amper, eu diria que tem autonomia, mas também não tem independência, porque as fontes são dadas para que ele crie, né? E assim são a maior parte dos casos. Por mais que elas estejam gerando muito, movimentando bastante a economia, e as empresas estão se beneficiando disso, falar de autor nesse momento, a gente pode perceber assim, que o professor Drayton falou muito bem que há uma dissolução, né? Em alguns casos, até os programadores reclamaram não ter sido citados como fazendo parte deste complexo que está por trás da inteligência artificial. Tá? E também tem outros problemas, né? Como o site, esse This Person Does Not Exist, que é de pessoas, rostos de pessoas que foram criadas por inteligência artificial. Então não há mais necessidade de usar pessoas como nós, assim, para fazer alguma coisa. Né? A inteligência já está criando rostos de pessoas que não existem para trabalhar. Bom, mas o banco de dados foi alimentado também, houve escolhas, não há independência da máquina, portanto, né? Há coautoria, do meu ponto de vista. Aí, o primeiro livro escrito por inteligência artificial, na área da física, por acaso, né? O autor seria Beta Writer? Bom, na verdade, há uma coautoria também. Então, são vários casos em que há uma autonomia, mas não há total independência. Ele não escolheu escrever este livro. Ele foi alimentado com dados e informações sobre isso. E, claro, aqui também já tem alguns dados de que quem ganha agilidade na produção de artigos científicos, na pesquisa, talvez ganhe muito com isso, mas escritores podem perder espaços no mercado editorial. Ou não, né? Agora, na nossa segunda hipótese, nós vemos um caso de autonomia e independência. Um produto gerado por inteligência artificial de modo independente. A inteligência artificial foi programada de modo a escolher o que inventar, né? Então, por isso, eles tiveram essa ideia bem interessante de colocar como o nome do depositante o Thaler, que foi quem desenvolveu ela,
E o nome do inventor, Davos. The invention was autonomously generated by an artificial intelligence. Esse é o autor, o nome do inventor. O INPI não se deu conta, né, no início. Aí depois anulou a decisão e publicou agora, em fevereiro de 2022, o presente pedido possui como único inventor Davos com o seguinte complemento. A invenção foi gerada autonomamente por uma inteligência artificial, informação que consta da publicação internacional WA, tendo em vista o disposto no artigo 6, infere-se que o inventor de um pedido de patente deve ser capaz de ser sujeito de direitos. Aí ele diz, esclareça e justifique a nomeação da inteligência artificial Davos como o único inventor do pedido de patente, frente às disposições da LPI. Então, e agora? E aqui também, aí nós entramos um pouquinho mais no direito autoral, inteligência artificial ouça a música dos Beatles composta por um robô. Eu ouvi. É ruim. Mas tem gente que gosta. Muita gente que gostou. Bom, aqui também, obviamente, há coautoria, né? Não é autônomo, não é autônomo no caso daquele exemplo da invenção, tá? E aqui também. Então, no caso desse item aqui, que é uma terceira hipótese, quando indica a autoria de terceiros, nós vamos envolver ainda outros direitos. O que o professor Milton poderia falar se alguém diz, o professor Milton que criou esse livro? Ele diz, não foi eu. Não foi eu. Foi uma inteligência artificial. E aí? Aqui estão usando obras caídas em domínio público e nem tanto assim como no caso dos Beatles, né? Alguém pode reclamar? Então, essa é a realidade que nós vivemos e que necessita ser discutida por operadores do direito, né? E mais do que isso, pela filosofia e principalmente pela ética. E imagine, a questão ética é a questão mais difícil para a inteligência artificial. Por que será? Porque falta a ela inteligência orgânica. Ela não tem sensibilidade, não é senciente, né? Esse é o problema. E, então, nós que teremos que pensar essas questões. O professor Milton poderá proibir alguém de usar o nome dele, né? E se ele quiser fazer parte como coautor, aí ele poderá exigir direitos também, né? Muito bem. E aí nós chegamos nessa notícia da China, onde o Tribunal Popular do Distrito de Nanshan, em Shenzhen, decidiu que havia plágio de uma empresa que copiou um artigo de Tencent. Tencent é uma inteligência artificial. E aí, o artigo foi publicado com a seguinte assinatura. Esse artigo foi escrito por Tencent Robot Dream Writer. Então, o Tribunal Popular decidiu que sim, que o artigo escrito pelo robô merecia proteção por direitos autorais e condenou a outra empresa que copiou. Fica difícil o trabalho da gente assim, né? Porque, digamos que os fundamentos deveriam ser um pouco diferentes, né? Pela questão até da própria concorrência, pela questão do enriquecimento com base até no empobrecimento alheio ou no enriquecimento sem causa, mas usar e alegar e justificar a decisão falando que é plágio, aí já espoliamba toda a propriedade intelectual, né? Fica meio complicado para a gente trabalhar assim, certo? Bom, os impactos da inteligência artificial, então, na propriedade intelectual, já acredito que o meu tempo está se esgotando. Nós temos a complexidade e colaboração na autoria. Nós não temos mais como identificar quem é o autor, muitas vezes, né? E ainda por cima, os autores não estão mais preocupados. Parece que, dentro da lei autoral, temos um tropeço histórico do século XVII, por exemplo, ou ali, como o professor Dayton falou, pode ser XV, XVI, XVII,
Mas, ali na formação e constituição do sujeito gênio, autor, iluminista, né? Ali naquela pegada da filosofia da consciência, que agora a gente está conseguindo superar, via forceps, talvez, né? Percebendo que o sujeito não interessa tanto assim, mas que a colaboração interessa mais. Isso é um problema típico ocidental, né? Do individualismo ocidental, que na Índia não existia. Eu ficava chocada na Índia por causa que era diferente. A noção de grupo sempre foi mais fácil de entender. Mas o Ocidente é assim, né? Essa é a nossa história ocidental, do individualismo, do iluminismo e de um autor gênio, certo? Mas agora, então, isso está ficando diferente. Estamos vendo isso de maneira diferente. Nossa perspectiva está mudando. E há, de certa forma, uma percepção comum, né? A maioria de nós pode, talvez, sentir isso. Alguns ainda se agarram exageradamente nos resultados do seu trabalho. Eu que fiz, você não copia. Se você copiar, você me cita. Sabe? Mas essas coisas, os mais jovens são mais, digamos assim, desapegados, né? Desapegados do sujeito. Há uma obsolescência veloz, um lucro incerto, ou seja, muitas empresas estão decidindo não patentear. A inovação é importante, mas ela é rápida, ela é ligeira, não dá tempo de nada. O que importa é a novidade no mercado. Então, algumas optam por, não quero saber de patentes, pronto. Tem outros benefícios, tem outras formas de proteger o conhecimento. A patente é um dos meios, obviamente, né? Mas tem tido um mau uso. E pode ter um ótimo uso, né? Que eu vou sugerir ao final. A criação não é mais exclusivamente humana. O sujeito percebe-se cada vez menos dono da obra, e tudo depende da linguagem, inclusive da máquina. E aqui nós chegamos novamente, então, no tema do nosso congresso, né? Desta mesa que é a hermenêutica. Impactos da inteligência artificial na propriedade intelectual, nós percebemos principalmente, isso continua o tema anterior, a originalidade pode ser produzida artificialmente, só que aqui nós encontramos uma outra questão que se desvela. A originalidade, ela é produzida artificialmente ou ela nunca existiu no seu estado puro? Esse é o problema, novamente, da filosofia da consciência, da separação entre o sujeito e o objeto e da edificação do autor como um gênio único. Na física, o próprio prêmio Nobel é criticado, porque nunca é uma pessoa que chega àquilo. Né? É um conjunto de pessoas, sabe? Então, enfim, mas a intenção é muito boa, vale. Só que a originalidade, assim como a autoria que o professor Drayton trouxe, deve ser questionada também dentro desse contexto de desvelamento, de percepção que o sujeito, autor, é uma invenção nossa, datada, com data certa, mais ou menos certa, 16 séculos, né? E que, para a propriedade intelectual, nós tropeçamos no século XVII e não levantamos mais. Porque a lei autoral, ela edifica cada vez mais, indo na contramão do que o ser humano está construindo historicamente. E isso merece um certo conserto, né? Custo ou benefício social? Bem, não proteger uma criação resultado da inteligência artificial pode ser positivo, por várias razões, né? Pelas razões que eu já coloquei, mas também pela agilidade, pela, extrema burocracia da questão patentária, que obviamente pode ser resolvida, mas os problemas da proteção patentária podem ser maiores do que a liberdade de criar e colocar no mercado, né? Enfim, a rapidez e a efemeridade não tem feito da proteção, não é uma preocupação principal de quem tem desenvolvido muita tecnologia. Quem inova possui
informações privilegiadas pode usar a seu favor, tem a questão do pioneirismo, vai ter uma liderança no mercado, vai ter atenção do público consumidor primeiro, vai ter conhecimento de insumos, de valores, de preços, de custos, que o outro que vai copiar muitas vezes não tem, né? A patente tem sido interessante muitas vezes para grandes empresas bilionárias que, na verdade, usam de maneira errada e às vezes bloqueiam o mercado, né? Então, temos aí os Facebook, os patent trolls e tudo mais para demonstrar isso. Então, temos muito problema na área de patentes e temos poucas soluções, principalmente para aqueles criadores solitários que desejam, às vezes, e poderiam patentear, mas que não têm a menor condição de fazê-lo, pelo enorme custo que envolve isso, e de acompanhar um processo de registro. Então, o ideal seria que a gente conseguisse criar ações afirmativas para auxiliar a propriedade intelectual a realmente se constituir num instrumento de emancipação das pessoas, principalmente mais desfavorecidas, né? Não sei se já se falou nisso, mas é uma ideia que, assim como nós tenhamos a justiça gratuita para quem não pode acessar o judiciário, que a gente tenha também um apoio público, uma ação afirmativa para que se possa dar condições a inventores de correrem atrás e entrarem neste mundo caríssimo e exclusivo, né, premier das patentes, certo? Então, também são várias questões, mas como o meu tempo aqui também não posso né, me estender muito, eu diria que nós estamos trabalhando a questão da proteção de uma entidade eletrônica como inventora, mas com o exclusivo fim de não causar injustiça à coletividade, porque seria absurdo nominar uma pessoa física só para que aquela patente seja concedida e a gente não ficar sabendo, na verdade, que quem deu origem àquilo foi uma máquina. Então, no lugar de, por exemplo, no pedido de patente constar inventor, poderia constar origem. Origem, dados, ou inteligência artificial, né? Titularidade, empresa tal ou fulano de tal, certo? Algumas mudanças nesse sentido podem ser pensadas. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Ângela. Nós iniciamos um pouquinho mais tarde, por questões técnicas e tudo mais, tivemos um atraso de quase meia hora, então nós estamos um pouquinho atrasados no nosso schedule, né? Eu vou direto para as perguntas. Eu tenho essa mania de trazer os livros, tá? E não é porque para mostrar que eu leio, mas sim porque eu não tenho memória. Então, como eu não lembro, eu tenho que trazer para ler os trechos que eu separei e que tinham relação aqui com as intervenções do professor Bright e da professora Ângela. E parabéns, professora Ângela, foi uma complementaridade perfeita no que diz respeito a essa continuidade do centro da proteção ser ou não ser o autor, né? Historicamente se mostra que não, né? Só no tempo moderno é que nós estamos considerando esse autor como um centro, de forma equivocada, inclusive. Mas eu vou me privar de fazer alguns comentários. O único que eu faria é uma provocação, professor James Brown, aqui desse livro, da New Frontiers in the Philosophy of Intellectual Property, que ele provoca justamente nesse sentido o que nós estamos fazendo aqui, que é debater através da filosofia o direito da propriedade intelectual. Refletir, pensar, né, tentar ir um pouquinho além do direito posto. E a filosofia exige isso. E quando, né, nós temos a resposta correta, 100% correta, acabou a filosofia e virou ciência. Né? E não é o que nós temos, né? A gente tem muita filosofia dentro do direito, graças a Deus, assim o temos, né? Eu gostaria só de abrir para as perguntas, dizer que nós vamos ter
um tempinho curto para elas, para que a gente tente buscar um pouquinho o horário, vamos ter um atraso ainda, porque eu quero muito ouvir o próximo painel, que trata de um direito muito caro para a propriedade industrial em especial, né, que é a parte do direito administrativo. Então, eu vi que a professora Kelly tem uma pergunta, e na condição de coordenadora, ela tem toda a preferência para fazê-la. E depois teremos mais uma pergunta aí do professor André Esteves também. E se mais alguém se habilitar, eu só peço para ser bem rápido, bem breve, e dizer para quem está fazendo a pergunta. Claro que a gente tem só agora a professora Ângela. Eu não fiz uma exposição, né? Quem fez foi o professor Drayton e teve que se ausentar. Mas, professora Kelly, por favor. Bem objetivamente, eu gosto muito da conversa que a professora... Bom dia a todos. Eu vou ser bem objetiva, dizendo que eu tenho uma admiração profunda sobre esta abordagem que a professora Ângela traz, ela sabe disso. E eu queria te questionar o seguinte, tu colocaste isso para a Yara. Mas, quando nós criamos, nós temos autonomia ou independência como ser humano? Será que efetivamente a gente cria? Ou a gente consegue realmente criar do nada? Ou no nosso caso, não é muito diferente da inteligência artificial? Essa questão, eu agradeço muito a questão, porque eu acho que na minha corrida faltou justamente comentar isso, que a inteligência artificial, ela desnuda, ela descortina essa realidade também, né, da fragilidade humana. Ela acaba com a ideia de genialidade da pessoa, porque a pessoa vê que ela, assim como a inteligência artificial tenta ser o espelho dela, ela também, essa ideia de originalidade e criação do sujeito gênio, do sujeito autor, ela é derrubada pela inteligência artificial, né? Nós falamos muito hoje em inconsciente coletivo, o professor Drayton foi estudar psicologia, eu estou indo também. O que a gente está fazendo? A gente está percebendo que essa filosofia da consciência que separou os campos, separou as ciências, trouxe muito prejuízo para a ciência jurídica, né? E agora a gente está se voltando para a comunicação, para a filosofia, trazendo a hermenêutica para o direito, trazendo os outros campos científicos para dialogar. Porque o que o direito considera autor, as outras ciências não consideram. E isso é um absurdo. A questão da criatividade, não existe isso. Nossa, seria absurdo criar do nada. Quem é que cria do nada? Mas é muita arrogância do mundo ocidental. É muita arrogância da nossa parte, gente. É de morrer de vergonha, né? Então, é isso que eu queria dizer. Não sei se respondi, né? Não existe isso, não se cria do nada. De alguma forma, nós estudamos, trabalhamos muito e colaborativamente. Por isso que a gente cria, mas quem nos cria? Ou quem cria a obra? É aquela questão do empoderamento, da hermenêutica, da linguagem. O ser humano cria a linguagem ou ele é criado por ela? Né? Essa questão destrói a questão da autoria e da originalidade. Certo? Então, mais uma vez, muito obrigado, professora Ângela.